Olá, boa noite. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. O programa discute hoje o que mudou após um ano de vigência nas alterações da lei do inquilinato. A intenção da lei é aumentar a oferta de imóveis de aluguel, trazer mais segurança aos proprietários e recuperar os imóveis dos inquilinos inadimplentes. Qual é o impacto dessas mudanças aqui em Santa Catarina, um estado que recebe muitos imigrantes e cujo mercado imobiliário vive aquecido? São pontos de partida aqui no Conversas Cruzadas na TV Com, que já está no ar. Você é proprietário, você é inquilino, você percebeu alguma mudança depois de um ano nas alterações da lei do inquilinato? Participe no telefone 3216-2828, também estamos no e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa também está no Twitter, twitter.com/conversastvcom, e ainda tem o blog à sua disposição. Hoje nós estamos na companhia do advogado Leonardo Rafael de Souza, também está no programa o corretor de imóveis Dionísio Colombi. E estamos na companhia do presidente do Secov, de Florianópolis a Tubarão, o Fernando Vilrich, e ainda nós recebemos a especialista em direito imobiliário, a Andréa Brognoli. Muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Queres, gente nossa, a loja da nossa gente. Residencial Mariá em Campinas, mais um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Fipasa, novo Uno, novo tudo, venha conhecê-lo na Fipasa, a casa do Fiat. E Senge, em defesa do profissional sempre. André, você percebeu mudanças de um ano para cá? Boa noite. Boa noite. Com certeza algumas mudanças foram possíveis ser percebidas, né? Em relação a algumas ações, aos procedimentos, nós sentimos, principalmente em relação à questão das liminares, que hoje em dia, com a alteração da lei, ampliou o uso das liminares na ação de despejo. Então, nessas situações, nós sentimos diferença, sim. Como eu estava falando anteriormente, mais uma vez o legislador perdeu a oportunidade de ousar um pouquinho mais, de fazer mais alterações, mas foram boas mudanças e de alguma forma nos ajudaram, sim. Então, no aspecto daquele inquilino inadimplente que estava há muito tempo sem pagar o aluguel, aí está mais fácil a partir de agora retirá-lo do imóvel. Na verdade, essa facilidade ocorre quando uma das garantias previstas em lei, no artigo 39 da lei do inquilinato, se ela não foi oferecida, ou se o fiador, que, por exemplo, se foi essa garantia optada, né? Se o fiador se exonerou daquela obrigação, o contrato está por tempo indeterminado, o fiador se exonerou, nesses casos, havendo a falta de pagamento, há a possibilidade de conseguir eliminar com a desocupação mais rápida daquele imóvel e a sentença sairia posteriormente, né? Mas nesses casos nós teríamos essa vantagem, mas somente nesses casos. Muito bem. Fernando, onde é que nós tivemos avanço no seu entendimento ou é cedo demais ainda? Boa noite. Boa noite, Renato. Claro que ainda é cedo, né? A lei recentemente é que fez um ano de vigência e nós temos que entender também o seguinte, Renato. Toda a legislação ela é feita dentro de um cenário político, dentro de um cenário econômico, né, atendendo a um clamor, né, uma necessidade econômica, muitas vezes, ou até de regulação de mercado. E toda a lei ela vai sendo interpretada, utilizada, os doutrinadores vão escrevendo sobre ela, os tribunais vão interpretando essa lei. E ao longo dos anos, né, é importante de que ela sofra alterações, né? Então, a Lei 2.112 é isso, ela não é uma nova lei do inquilinato, ela veio alterar a Lei 8245, né, de 91, que é a Lei do Inquilinato. Então, não é uma nova lei, é uma mera alteração que veio trazendo, consolidando algumas interpretações jurisprudenciais que já aconteciam, né, e trazendo algumas novidades que eram, sim, anseios de quem trabalhava com aluguel. Então, um ano realmente é muito pouco. Nós acreditamos que deve demorar mais um pouquinho para que a gente
consiga ter números de mercado efetivamente que sejam fruto da legislação. E até a gente abre espaço para quem está em casa nos acompanhando, para interagir aqui conosco sobre questões referentes a aluguel, a vida em condomínio, briga de vizinhos, enfim, nós estamos com especialistas aqui, com consultores, portanto, fiquem à vontade. A questão da vaga na garagem, do barulho, enfim, qualquer assunto referente a condomínio, fiquem à vontade para participarem aqui do programa. Doutor Leonardo, onde é que nós tivemos um avanço mais considerável no seu entendimento? Boa noite. Boa noite, boa noite. Olha, Renato, verificando a lei, o espírito, né, da mudança da lei, eu acredito que as principais mudanças que a gente tem diz respeito ao quê? A possibilitar, nos casos em contratos que não existe a garantia, né, uma garantia contratual, a possibilidade de facilitação, né, da saída deste inquilino em caso de inadimplência. Isso é uma grande situação porque aquece, de fato aquece o mercado imobiliário. Por quê? Hoje você tem um aluguel, onde para você conseguir, até então, a lei, né, você conseguia uma liminar de um despejo ou cumprir esse despejo em 6, 7, 8 meses. Né? Hoje, a experiência traz, claro, alguns casos, mas ela puxa esse prazo para 2 meses. O que às vezes alguém em casa vai dizer, nossa, mas tudo isso? Mas é um avanço, né, doutora? A gente vinha conversando sobre isso também. Esse é um fato. E o outro fato também é a questão dos fiadores, né? Das alterações, das possibilidades de se exonerar. Essa situação ficou muito mais clara. Então eu penso que essas duas alterações são o cerne dessa nova lei. Claro, outros aspectos isso também. É positivo, portanto. É positivo, isso claro, é positivo, sem dúvida isso nenhuma. É positivo. Bom, e o senhor percebe no dia a dia, que houve uma oferta maior de imóveis? Essa era uma das intenções da lei. Isso aconteceu? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos demais membros da mesa. Boa noite aos telespectadores. Eu trabalho numa empresa que trabalha só com locação e o aumento no número de proprietários que levaram imóveis para alugar foi em ordem, eu acho, de 40%, depois da liberação da lei. Que bom, né? É uma coisa que aumentou, eu acho que pode ver em qualquer, eu acho que imobiliário, o aumento de oferta de imóveis na Grande Florianópolis, principalmente porque eles agora sentiram mais firmeza em relação a conseguir o seu imóvel de volta, que realmente essa lei veio muito para ajudar a gente nesse sentido, de ser mais rápida a desocupação. E também em termos hoje está muito mais fácil em dialogar com o inquilino e o proprietário para saber o valor de mercado. O imóvel hoje fechado é um prejuízo muito grande para o proprietário e está tendo uma boa procura no valor da locação. A locação em Florianópolis ela é muito boa, ela é muito elevada, o valor dele é muito alto, então é uma bobagem. O proprietário está vendo isso, está percebendo isso e está agora com essas facilidades, cada vez tendo uma facilidade maior, colocando seus imóveis. Então está entrando muito imóvel para locação. E o preço, hein? Nós temos aí o reflexo no IGPM, que é o balizador, né? É o indexador, enfim, aquilo que dá o direcionamento do reajuste do aluguel. Nesse período, como é que foi? Olha, nós estamos vivendo agora realmente um momento onde o IGPM, né, que é via de regra o índice utilizado para reajustar os aluguéis, nos últimos 12 meses, né, agora de janeiro a janeiro, ele realmente apresentou um aumento significativo. Hoje, se não me engano, ele está na casa do 12% nos últimos 12 meses, né? Ou seja, esse ano é possível que nós tenhamos aí um reajuste de aluguel mais significativo. Mas vale lembrar que no ano passado, ou seja, de janeiro de 2009 a janeiro de 2010, o IGPM foi negativo, né? Ele chegou a -1. Ou seja, se nós formos analisar o índice nos últimos 24 meses, nós estamos aí na casa da inflação nacional, na casa aí dos 5, 6% ao ano, né? Então, vale lembrar que esse ano, mesmo que haja um aumento maior, ele é até uma compensação, né, pela falta de aumento que houve no ano de 2009. Sim. Você percebe também que houve um aumento na oferta dos imóveis? Com certeza. O proprietário está mais seguro também? Com certeza. Dá para sentir isso. Houve muita divulgação quando teve a alteração da lei. A imprensa ajudou a divulgar muito as alterações do que estava acontecendo. Então, nós sentimos que os proprietários sentiram mais confiança em relação a colocar o seu imóvel em locação. Eles perceberam que a lei tinha sido modificada não só para proteger o locador, mas para tentar deixar
forma mais clara possível. A lei do inquilinato, quando ela foi criada, ela tentou proteger tanto o locador e o locatário. Só que algumas questões precisavam se tornar mais claras, e foram essas alterações que vieram com essa nova lei, com essa alteração. Então, algumas questões que precisavam ser esclarecidas, como a exoneração do fiador, que antes a lei não tinha deixado realmente em que momento e se o fiador poderia se exonerar, isso ficou claro agora. O que seria o fiador se exonerar? Por exemplo, quando o contrato está por tempo indeterminado, se o contrato foi estipulado com prazo de 30 meses e ele passa a vigorar por tempo indeterminado, o fiador, ele notifica o locador, comunicando o seu interesse em não manter aquela garantia, não permanecer como fiador. Ele tem um prazo de 120 dias em que ele permanece como garantidor daquela relação locatícia, e o locador, ele notifica o locatário, dando um prazo para ele de 30 dias para apresentar uma nova garantia. Ou uma nova fiança, ou um seguro fiança, título de capitalização, é o que eles acordarem. Né? Caução de bem imóvel, outra possibilidade. Então, se ele não substituir aquela garantia naquele prazo de 30 dias, o que acontece? Ou o locador mantém aquela relação sem nenhuma das garantias, ou ele entra com uma ação de despejo, porque o locatário cometeu uma infração. Ele não substituiu a garantia inicial. Tá, mas na prática, ele tem entrado com ação de despejo ou na ausência do fiador, ele espera uma suposta inadimplência? Depende. Porque de repente, se sem fiador mesmo assim, ele continuar adimplente, sem problemas, né? Sim. Na maioria dos casos, na minha experiência no meu escritório, nós percebemos que o locador acaba optando pela ação de despejo. Mas quando é um bom inquilino, é um inquilino que já está há algum tempo no imóvel, sempre cumpridor com as suas obrigações, tanto em relação ao pagamento do aluguel, como em relação às outras obrigações do contrato, acaba o locador optando por permanecer com aquela relação. Porque muitas vezes... É caso a caso também, né? É caso a caso. Muitas vezes é interessante tu manter um bom inquilino que tem cumpridor das suas obrigações, por que não manter aquela relação dessa forma? Não haveria problema. Agora é uma situação muito peculiar, né, e muito particular, né, do interesse e do grau de confiabilidade e até de uma aposta que pode ser feita pelo proprietário, né, do imóvel. De repente faz uma experiência, sem a figura do fiador, se vai apostar de repente em 2, 3 meses, vamos ver como é que fica nos próximos 2, 3 meses, vai continuar pagando em dia, não der certo, aí ingressa com ação de despejo ou não? Na verdade é o seguinte, uma das coisas que a gente sempre tem que pensar é o seguinte, né? Primeiro, o primeiro grande aspecto da contratação não é a garantia. O primeiro grande aspecto da contratação é a capacidade de pagamento. Então, ou seja, a primeira coisa que você tem que observar quando vai fazer a locação, vai alocar o seu imóvel, é saber para quem que você está alocando, né? Muitos proprietários optam pela administração do bem por uma imobiliária, por exemplo, né? Sim. Nesses casos, a própria imobiliária dá esse auxílio e essa maior segurança ao locador. Porém, em alguns outros casos, e não é incomum, é muito comum isso, você faz a locação direta, né? Então, nesses casos de locação direta, a relação de confiança existente entre locador e locatário ela é muito maior, né? Porque você vai alugar para um sobrinho, para um amigo de um sobrinho que está vindo estudar, você tem esse tipo de relação. Nesse caso, inclusive, Renato, até eu volto a linkar um pouquinho naquele assunto do aumento da oferta, né? E do número de locações. Por quê? Essa alteração da lei permitindo o despejo em casos de ausência de garantia, ela aquece um setor também muito específico, que é o setor da locação direta, né? Sem intermediação das imobiliárias, né? É claro que as imobiliárias vão perceber que ela vem muito mais cautelosa no mercado, ainda exige as garantias, a fiança. Mas eu penso, analisando a lei e vendo os casos, que as locações diretas, ou seja, sem a intermediação de uma imobiliária, ela é facilitada. Por quê? Como é que você, às vezes, numa relação pessoal, vai exigir do teu locador, do teu locatário, um fiador? Olha, eu quero uma garantia, então, para ti. Ou seja, muitas vezes isso, quando é feito de forma direta, você não tem essa liberdade que a administradora da imobiliária tem. Sim, e nessa locação direta, muitas vezes é o chamado contrato de gaveta. Eu não estou falando, é que às vezes fala em contrato de gaveta, aquele contrato de compra de imóvel e tal. Mas o seguinte, contrato de gaveta no sentido de que às vezes não tem nem contrato, né? Sim. Em alguns casos não tem nem contrato. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Os riscos, né, de
de um aluguel, de uma relação em que o proprietário ele entrega um apartamento para o inquilino e fica no fio do bigode. Será que ainda é possível termos confiabilidade num contrato de boca? A gente vai para o intervalo e volta em instantes.